A narrativa de longa data que pintou os militares alemães apenas como um instrumento cego da ideologia nazi em todos os livros, jogos e filmes desde a queda de Berlim, está agora a passar por uma mudança transformadora. Esta mudança é impulsionada por uma riqueza de histórias e testemunhos pessoais, incluindo memórias, diários e entrevistas. Estes relatos pessoais, que surgiram no século XXI depois de mais de 50 anos, estão a desafiar e a mudar o retrato unidimensional dos militares alemães durante a Segunda Guerra Mundial. No regime nazista, a vida de um soldado era frequentemente mergulhada em miséria, envolta em engano e marcada por maus tratos. Este foi o caso da maioria, exceto um grupo seleto que explorou a propaganda para os seus próprios fins nefastos. Bem-vindo à Histórias UOL, onde investigamos os cantos sombrios da Segunda Guerra Mundial. Vamos explorar as duras realidades enfrentadas pelos soldados sob o domínio nazista. A narrativa de que os soldados alemães na Segunda Guerra Mundial seguiram cegamente Hitler desde o início é uma simplificação de uma realidade mais complexa. A ascensão de Hitler ao poder em 1933 preparou o terreno para um período de 6 anos de doutrinação, visando particularmente a juventude alemã. Estas mentes jovens e impressionáveis foram gradualmente influenciadas pela ideologia nazi, um processo que se aproveitou da sua ingenuidade e susceptibilidade à pressão dos pares. Considerando que a idade média dos soldados alemães durante a guerra era de apenas 18 anos, é evidente que este período de formação desempenhou um papel crucial na formação das suas perspectivas e decisões. No seu livro de 1938, a imigrante alemã Erika Mann, residente na América, previu a estratégia de Hitler para moldar as futuras gerações da Alemanha. Ela criticou o partido nazista pelos seus esforços deliberados para manipular os pensamentos e emoções da juventude. Erika destacou a prática obrigatória, de que se esperava que cada criança pronunciasse Heil Hitler entre 50 a 150 vezes ao dia, um forte contraste com as saudações mais neutras do passado. Esta prática foi uma indicação clara da intenção do regime de enraizar profundamente a sua ideologia nas mentes dos jovens. O uso obrigatório de Heil Hitler como saudação foi imposto por lei na Alemanha nazista, permeando todos os aspectos da vida diária. Seja encontrando um amigo a caminho da escola, iniciando ou encerrando uma aula, a frase era obrigatória. Esta saudação não se limitou às escolas. Ela foi usada de forma onipresente por figuras públicas como carteiros, condutores de bonde e até mesmo as garotas em seus trabalhos. A regra se estendeu à esfera privada do lar, onde Heil Hitler tornou-se a esperada saudação inicial na mesa do almoço. Além disso, os alunos foram incentivados e coagidos a denunciar os pais caso não cumprissem esta norma, uma vez que o não cumprimento era considerado um delito punível. Heil Hitler tornou-se mais do que apenas um slogan. Foi um canto difundido que ressoou nas vidas do jovem Volk, da juventude hitlerista e da Liga das Meninas Alemãs. O dia começava e terminava com esta frase, tanto que até as orações noturnas eram obrigadas a terminar com Heil Hitler, transformando qualquer desvio num ato de heresia. Esta saudação, repetida incessantemente desde o amanhecer até o anoitecer, ficou gravada nas mentes jovens de toda a Alemanha, tornando-se a saudação oficial da nação. A palavra Ai, originalmente significando salvação e tipicamente associada ao divino, foi adotada por Hitler para significar lealdade a um governante em vez de a uma divindade. Esta mudança marcou uma mudança profunda no patriotismo e, consequentemente, nas mentes alemãs, consolidando firmemente a autoridade de Hitler na consciência nacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, as crianças alemãs que não eram judias, eslavas ou de ascendência estrangeira foram obrigadas a aderir se matriculando à Juventude Hitlerista ou à Liga das Meninas Alemãs. Estas organizações centraram-se fundamentalmente na preparação das crianças para a guerra desde tenra idade. Nas escolas, o uso de uniforme tornou-se uma prática obrigatória. Cada dia começava com a entoação de hinos nazis e a saudação à bandeira nazi, reforçando as ideologias e valores do regime no cotidiano destes jovens. As crianças na Alemanha nazista, tanto meninos quanto meninas, estiveram amplamente envolvidas em vários acampamentos e expedições organizadas pela juventude hitlerista e pelo jovem Volk. Estas atividades não eram apenas recreativas. Eles incluíam exercícios e treinamento militar, incorporando sutilmente disciplina e habilidades marciais. A doutrinação era uma parte difundida da sua educação, estendendo-se para além destas organizações até as próprias salas de aula.
Os livros escolares foram sistematicamente reescritos para servirem como ferramentas de propagação da ideologia nazi, garantindo que todos os aspectos da educação de uma criança estavam alinhados com as doutrinas do partido. Certamente, algumas crianças inicialmente acharam atraente a perspectiva de passar fins de semana no campo, acampar, cantar músicas e brincar com os amigos. Estas atividades, em circunstâncias normais, seriam consideradas agradáveis e inocentes. No entanto, no contexto da Alemanha nazista, estas saídas aparentemente divertidas estavam associadas a um propósito mais sinistro: doutrinar sutilmente os jovens para que estivessem dispostos a lutar e a sacrificar as suas vidas pela causa de Hitler. Essa manipulação transformou o que deveriam ter sido experiências infantis despreocupadas em ferramentas de lavagem cerebral. Embora Hitler e Göring imaginassem que os programas para jovens, como a juventude hitlerista, seriam autogeridos por jovens alemães, este aspecto do seu plano nunca se materializou como pretendido. Consequentemente, a responsabilidade de supervisionar estes programas recaiu sobre os nazistas mais velhos, incluindo membros dos camisas marrons e dos Stormtroopers. Estes grupos, já não considerados aptos para o serviço militar direto na guerra, foram redirecionados para moldar e orientar a geração mais jovem, alinhando-a com a causa nazi. A supervisão dos programas juvenis pelos camisas marrons e pelos Stormtroopers, que muitas vezes ficavam desiludidos e amargurados devido às suas carreiras insatisfeitas, resultou num ambiente severo e autoritário para as crianças sob seus cuidados. Esta abordagem pesada muitas vezes levou as crianças a ficarem cansadas e desinteressadas pelos ensinamentos ideológicos. Embora isto significasse que a doutrinação foi apenas parcialmente bem-sucedida em captar toda a atenção e empenho da juventude, é inegável que toda uma geração cresceu sob a influência dos nazis, recebendo pesadas doses da sua doutrina. As crianças que cresceram imersas na propaganda nazista desempenharam um papel significativo na infame Noite dos Vidros Quebrados, em novembro de 1938. Alimentados pela doutrinação que receberam, esses jovens saíram às ruas, participando da destruição de mais de 7.500 lojas de propriedades judíacas. Eles também estiveram envolvidos em agredir o povo judeu nas ruas e em suas casas. Entretanto, a geração mais velha, que não era produto deste novo sistema educativo, assistiu ao desenrolar destes acontecimentos com horror e simpatia pelas vítimas judias, testemunhando um forte contraste entre os seus valores e as ações violentas dos jovens doutrinados. Na verdade, é importante reconhecer que nem todos os jovens foram completamente influenciados pela ideologia tóxica de Hitler, tal como nem todos os indivíduos mais velhos eram modelos de virtude. Houve, no entanto, uma divisão notável nas reações das duas gerações ao incitamento ao ódio de Hitler contra a comunidade judaica. Com o passar do tempo, muitos dos jovens que tinham sido fervorosos apoiantes do regime nazi acabaram por se juntar às suas fileiras. A um número significativo destes novos soldados foi atribuída a terrível tarefa de servir como guardas em campos de concentração. Num caso notável de atraso na justiça, Oskar Gröning, um dos últimos oficiais nazis sobreviventes, foi julgado e condenado em 2015 pelo seu papel nestas atrocidades, sendo responsabilizado pelos seus crimes contra a humanidade. O relato de Oskar Gröning, das suas experiências num campo de concentração, pinta um quadro profundamente perturbador e comovente. Em 1942, com apenas 21 anos, Gröning foi designado para Auschwitz, onde foi imediatamente confrontado com a realidade brutal do Holocausto. Ao chegar, ele testemunhou o processo angustiante de prisioneiros judeus sendo descarregados à força e rapidamente segregados por sexo, idade e saúde. Aqueles considerados inaptos para o trabalho foram tragicamente marcados para execução imediata. Apesar de ter sido criado num ambiente ultranacionalista, Gröning ficou chocado com a extrema crueldade que encontrou, uma prova da natureza horrível das atrocidades cometidas nestes campos. É importante notar que o choque de Gröning não foi com o conceito de execução do povo judeu que o seu condicionamento o levou a aceitar, mas com a forma desumana como isso foi executado. A doutrinação da juventude alemã durante a Segunda Guerra Mundial foi tão completa que eles viam o povo judeu como inimigo da pátria, uma crença profundamente enraizada em sua ideologia. Esta percepção distorcida permitiu-lhes racionalizar o extermínio de indivíduos judeus, equiparando-o a disparar balas contra as forças aliadas e o exército soviético em combate. As confissões de Gröning incluíam a angustiante realidade de como nem mesmo as crianças foram poupadas no Holocausto. Ele admitiu que o simples fato destas crianças inocentes terem herança judaica levou à crença de que não lhes poderia ser permitido crescer e potencialmente tornarem-se inimigas do Estado.
Esta lógica assustadora foi um resultado direto da doutrinação arraigada que permeou a Alemanha nazista. O próprio Göring, como muitos outros jovens alemães, tinha inicialmente embarcado numa carreira civil em setores como a banca, os transportes ou os têxteis, mas viu-se rapidamente avançado nos seus respectivos campos devido ao seu alinhamento com a ideologia nazi e a participação na sua causa. Oskar Gröning, nomeado escriturário em Auschwitz, uma função semelhante ao seu anterior emprego bancário, ficou inicialmente chocado ao ver o povo judeu a ser roubado dos seus bens e condenado à morte. Apesar do choque, ele desenvolveu um senso de propósito, acreditando que estava eliminando os inimigos da Alemanha. Em Auschwitz, Gröning conseguiu criar para si uma aparência de vida tolerável. Em seu escritório, ele estava isolado da brutalidade do campo, e enquanto se deslocava pelas instalações, podia deliberadamente evitar testemunhar qualquer coisa perturbadora. Ele geralmente permaneceu desligado da mecânica direta do processo de extermínio. Raramente tinha motivos para visitar Birkenau, a região onde ocorreram os assassinatos em massa. As diversas nacionalidades das vítimas do campo só ficaram evidentes para Gröning através da variedade de moedas que cruzavam a sua secretária. Coroas tchecas, francos franceses, zlotys polacos e, frequentemente, dólares americanos. Mas como será que funcionava o campo de Auschwitz? De acordo com Gröning, o campo principal de Auschwitz funcionava quase como uma pequena cidade, completa com comodidades diárias e atividades sociais. O campo ainda ostentava um clube esportivo para os guardas nazistas. Esta aparência de normalidade contrastava fortemente com o verdadeiro propósito do campo. Os guardas, fossem eles relutantemente cúmplices ou ativamente brutais com as vítimas judias, eram muitas vezes inteligentes e civilizados nas suas interações diárias. No entanto, o seu envolvimento nas atrocidades do Holocausto destacou claramente uma profunda falta de moralidade, mostrando a perturbadora dualidade da natureza humana sob regimes tão opressivos. Muitos dos guardas destacados para campos de concentração, incluindo aqueles que tinham abandonado as profissões civis para se alistar no exército, inicialmente não tinham conhecimento da existência e das horríveis realidades desses campos. A sua decisão de se alistar foi muitas vezes motivada pela crença em fazer o que era considerado certo para o seu país, influenciada pelos sentimentos nacionalistas prevalecentes. Esta falta de consciência estendeu-se mesmo àqueles cujos colegas e superiores já tinham aderido às forças armadas. O Reichswehr, o exército alemão antes da ascensão da Alemanha nazista, tinha uma liderança conservadora que inicialmente criticava Adolf Hitler, a quem viam como um arrivista radical e politicamente ambicioso. O seu ceticismo ficou evidente durante o Put da Cervejaria de 1923, quando os militares se opuseram ativamente a Hitler e aos seus seguidores. No entanto, sem o conhecimento do Reichswehr, Hitler estava simultaneamente a construir a sua própria força paramilitar, a SA, vulgarmente conhecida como Stormtroopers. Num movimento estratégico em 1934, Hitler conquistou os líderes militares ao expurgar a SA e o seu líder, Ernst Röhm, no que é conhecido como a Noite das Facas Longas. Após este evento, o Reichswehr foi transformado na Wehrmacht, que serviu como Forças Armadas Unificadas da Alemanha nazista, de 1935 a 1945. Significativamente, 2 meses após esta transformação, o juramento militar foi alterado, exigindo que os soldados jurassem obediência incondicional a Hitler pessoalmente, em vez de a Constituição alemã, marcando uma mudança fundamental na lealdade dos militares alemães. Em 1935, os militares alemães, alinhando-se com as leis raciais nazistas, implementaram a proibição de recrutas com ascendência judaica. Esta política também levou à demissão daqueles que já serviam e que tinham herança judaica. Então, em 1938, Hitler deu um passo significativo ao assumir o título de comandante supremo de todo o exército alemão. Estas ações solidificaram efetivamente a união entre Hitler e os seus generais militares, incorporando a ideologia nazi mais profundamente na estrutura militar e garantindo que as forças armadas estavam ligadas ao regime de Hitler e aos seus objetivos. Com o início da Segunda Guerra Mundial, os militares alemães experimentaram um aumento no recrutamento, significativamente influenciado pelo condicionamento geracional e pela propaganda. No entanto, é crucial notar que nem todos estes soldados eram nazistas fervorosos ou profundamente envolvidos na propaganda nazista. Para motivar e conduzir ainda mais esses soldados para a batalha, Hitler empregou uma tática menos discutida, mas totalmente impactante: o uso de anfetaminas, mais conhecidas como speed.
Como já abordamos em nosso outro vídeo sobre revelado o arsenal de drogas da Segunda Guerra Mundial, essas drogas eram fornecidas às tropas, tornando possível marchar incansavelmente por vários países europeus, reivindicando rapidamente territórios em nome de seu Führer. Este método de guerra, caracterizado por soldados movidos a drogas, tornou-se uma pedra angular da estratégia Blitzkrieg, desempenhando um papel significativo nos sucessos iniciais da campanha militar nazi. A dependência dos soldados nazistas em anfetaminas era semelhante a levar seus corpos ao extremo, ou seja, toda mudança extrema tem seu preço, quando é elevada por uma substância. Esse aumento significativo de desempenho muitas vezes tiveram consequências terríveis. Os soldados viciados nesses estimulantes frequentemente enfrentavam fadiga severa e problemas cardíacos graves, incluindo insuficiência cardíaca. Por outro lado, aqueles que foram afastados dessas pílulas experimentaram intensa depressão e ansiedade, causadas pela dependência das pílulas, o que prejudicou significativamente a sua eficácia no combate, tornando-os um risco no campo de batalha. Para complicar ainda mais as coisas, Hitler violou o seu pacto de não agressão com Stalin ao invadir a União Soviética. Embora esta campanha inicialmente tenha tido sucesso, logo se tornou desastrosa com o início do brutal inverno russo. As esperanças iniciais dos soldados alemães de uma vitória rápida e de regresso a casa até o Natal foram brutalmente esmagadas sob o peso da implacável ofensiva russa. Os ataques contínuos, mesmo durante a noite, não ofereceram alívio às tropas sitiadas. Mesmo após o Natal, a situação era terrível. Os soldados ainda estavam lutando contra a fome e uma grave escassez de munições. Eles acabaram sendo reduzidos a um estado de extrema exaustão e desespero, semelhante a cadáveres ambulantes. Para muitos, as escolhas sombrias limitavam-se à morte no campo de batalha ou à captura, seguida pelas condições brutais dos campos de prisioneiros de guerra. Notavelmente, mesmo nestas circunstâncias angustiantes, alguns soldados mantiveram a sua crença em Hitler, que naquela altura provavelmente estava a enfrentar os seus próprios desafios. Nem todos os membros das Forças Armadas alemãs concordavam com as políticas do regime nazista. Houve casos de protesto e até de esforços ativos para resgatar indivíduos judeus, demonstrando que dentro da estrutura rígida e autoritária dos militares eram possíveis atos de resistência e assistência às vítimas do regime de Hitler. Estes casos, embora estatisticamente incomuns, sublinharam a presença de vozes dissidentes e de coragem, já criando uma pequena ruptura no regime. Significativamente, alguns oficiais alemães de alta patente estiveram envolvidos na conspiração de 20 de julho de 1944 para assassinar Hitler, mais conhecida como a Conspiração de 20 de julho. No entanto, esta tentativa foi em grande parte motivada pelo desejo de recuperar o controle do esforço de guerra, e não por uma resposta direta ao Holocausto. É importante notar que alguns dos conspiradores estiveram profundamente envolvidos nos aspectos militares do Holocausto. A história da Wehrmacht, as Forças Armadas Unificadas da Alemanha Nazi, está envolta em complexidade e controvérsia, particularmente no que diz respeito à sua associação com crimes de guerra e o Holocausto. Embora seja verdade que nos últimos dias da guerra, elementos da Wehrmacht entraram em combate ao lado dos exércitos aliados contra a SS, isto não deveriam levar a uma absolvição geral do seu envolvimento nos crimes do Holocausto. A investigação e as provas históricas em curso continuam a lançar luz sobre a participação ativa e muitas vezes voluntária da Wehrmacht nas atrocidades do Holocausto, indicando uma cumplicidade significativa nos crimes do regime nazi. Este mergulho profundo nas experiências dos soldados sob o domínio nazi revela o profundo impacto da propaganda e a complexidade inerente às narrativas históricas. Exploramos as realidades diferenciadas enfrentadas por indivíduos presos na ideologia de um regime totalitário, na doutrinação à resistência. Nos conte nos comentários abaixo alguma informação que tenham sobre o ocorrido que não abordamos no vídeo. Não se esqueçam de curtirem e se inscreverem em nosso canal. Obrigado por assistirem a Histórias UOL.